Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.10, exercício número 25. Vamos ao enunciado. Calcule a integral, efetuando uma mudança de variáveis apropriada. Integral dupla na região R do cosseno de y menos x dividido por y mais x dA, onde R é a região trapezoidal com vértices 1 e 0, 2 e 0, 0 e 2 e 0 e 1. Bom, o objetivo aí do exercício é calcular essa integral realizando uma mudança de variáveis. Então, a gente tem aí a condição de uma integral dupla numa região R de uma função de x e y vezes um diferencial dA. Para trocar as variáveis, a gente vai dizer que essa integral é igual à integral dupla numa nova região, que é a região S, de uma função f, que agora é função de x, e x é função de u e v, e y é função de u e v, vezes aí o módulo do diferencial de x e y em relação ao diferencial de u e v, que é chamado de fator jacobiano da transformação, vezes um diferencial aí du dv, tá? Sendo que a ordem desses diferenciais podem ser permutadas, podemos ter aí dv du, tá? Então, para calcular aí essa integral com a mudança de variáveis, precisamos fazer a representação. Primeiro vamos representar a região R, que é dado pelos vértices aí. Então, vamos vir aqui e fazer a representação da região R. Então, a gente tem aí o primeiro vértice, 1 e 0. Então, 1 para o x, 0 para o y. Então, vou marcar aqui o ponto 1 e 0. Aí, o segundo, 2 e 0. Vou vir aqui, vou marcar o segundo ponto, que é 2 e 0. Terceiro ponto, 0 e 2. Vou vir aqui, vou marcar 0 para o x, 2 para o y. E o quarto ponto, 0 e 1. Vou vir aqui, 0 para o x, 1 para o y. Então, a minha região, ligando aí os quatro pontos, vai ser formada pela região trapezoidal por essas quatro retas. Tá? Aí a gente pode identificar as retas, né? Como aqui a gente tem coeficiente linear, essa reta aqui a gente pode escrever y igual, né? Aí o coeficiente angular, que é o ΔY sobre o ΔX, vezes x, mais o coeficiente linear, que seria b. Então, a gente pode escrever que é y igual ΔY sobre o ΔX, vai ficar 0 menos 2 em cima, o ΔX fica 2 menos 0. Então, menos 2 dividido por 2, a inclinação é menos 1 vezes x, o coeficiente aí linear é onde corta o eixo y, que seria mais 2. Então, menos x mais 2. Aqui, escrevendo esse x para esse lado aqui, a gente pode escrever x mais y igual a 2. Assim como aquela reta ali, essa reta inclinada, a gente pode escrever como sendo y igual. Aí o coeficiente angular, né, são retas paralelas, e aí a gente vai ter aqui o ΔY, que dá 0 menos 1, dividido pelo ΔX, que é 1 menos 0, que também dá menos 1 coeficiente angular, menos x, e o coeficiente
linear vai ser y igual a 1, ou seja, mais 1. Que aqui a gente pode escrever o x desse lado também, ou seja, x mais y igual a 1. Aí a gente tem que essa reta aqui é quando o x é igual a 0, e essa reta aqui é quando o y é igual a 0. Então, essa é a região R, que a gente tem aí, que está no plano x, y. Então, a gente tem que agora verificar qual vai ser a transformação, ou seja, quem é a função aí x em função de uv e quem é y em função de uv, para transformar R na região S. Então, se a gente analisar a transformação pela função a ser integrada, né, que é um dos passos para se achar aí qual a transformação adequada, para integrar essa função está uma função complicada, né? Temos uma função racional aí, função de x e y, função de x e y. Para facilitar aí a integração, a gente pode deixar como um quociente mais simples. Então, a gente pode chamar essa subtração aqui de uma variável u, e a gente pode chamar essa soma aqui embaixo de uma variável v. Então, uma substituição adequada ali, analisando pela função, seria falar que u é igual a y menos x e dizer que v é igual a y mais x, tá? Então, eu estou aplicando essa transformação. Achando ali o x em função de u e v, né? A gente pode resolver essas duas equações, né, somando elas. Então, se a gente somar aqui essas duas equações, que são as substituições a serem feitas, a gente vai ter u mais v desse lado, aqui y mais y, 2y, menos x mais x, corta. Então, daqui a gente pode achar que y vai ser igual. Aí, 2 passa dividindo, então fica u dividido por 2, mais v dividido por 2, tá? Então, a gente pode pegar qualquer uma das equações para achar o valor de x. Então, a gente pode pegar aqui a segunda e dizer que x vai ser igual ao v, que já estava daquele lado, menos o valor de y. E o valor de y a gente achou que é u sobre 2 mais v sobre 2. Então, a gente vai ter que x é igual a v menos meio de v, fica v sobre 2, e menos vezes u sobre 2 fica menos u sobre 2, tá? Agora, então, a gente tem aí as duas equações, né, que transformam aí a função, né? Então, com essas condições, a gente também, né, a gente vai conseguir calcular o fator jacobiano da transformação, porque a gente vai precisar das derivadas parciais. Aí, antes de fazer o fator jacobiano, vamos fazer aqui a nova região, tá, de integração, que é a região S, para a gente ter os limites de integração. Então, como que a gente pode analisar? Tá? A gente pode analisar pelas retas ou analisar pelos pontos, tá? E fazer a ligação. Pelas retas, a gente já sai com as equações prontas. Pelos pontos, depois a gente tem que achar as equações ali no gráfico, tá? Então, a gente vai ter aqui o U e V, né? U e V. Então, analisando pelas retas, ó, se a gente analisar aqui, essas duas retas inclinadas, como eu separei o x mais y,
y mais x é v, ó. Então, é v igual a 1 até v igual a 2. A gente já pode ver aqui, ó, que o v vai estar entre 1 e 2, ó. Então, a gente marca aqui 1 e 2. Entre 1 e 2. Eu vou ter duas retas constantes, tá? Da minha região trapezoidal. E aí eu posso analisar x igual a 0 e y igual a 0, substituindo ali nas minhas equações. Então, o que eu vou ter? Se o x for igual a 0, que é essa reta, eu tenho que u é igual a y. E tenho que v é igual a y. Portanto, eu tenho que u é igual a v, tá? Então, onde eu tenho essa reta u igual a v, passa ali pela origem, uma reta aqui, né, de 45 graus. U igual a v, ou v igual a 1. Se a gente pegar o y igual a 0, a gente tem u igual a menos x e temos que v é igual aí a x, tá? Então, juntando aqui, né, a gente vai ter que u é igual a menos v, ou seja, a gente tem aí uma reta com inclinação menos 1, que seria essa reta aqui, que a equação é u igual a menos v, que corresponde a essas duas retas. Mas com as duas retas constantes que a gente já viu ali, a gente tem a nossa região trapezoidal após a transformação no plano U aí e V, que é a região S. E aí a gente tem que analisar se a gente integra primeiro em relação a U e em relação a V. Se for em relação a V, a gente teria que fazer 3 integrais, ó. Dessa reta até a reta constante, da reta constante até a reta constante, e depois dessa reta inclinada até a reta constante. Se a gente fizer em relação a U primeiro, a gente vai fazer dessa reta até aquela reta, variando da região constante de 1 até 2. Agora que já temos a região S determinada, já decidimos que vamos integrar primeiramente em relação a U, precisamos determinar o fator jacobiano da transformação. Então, temos aí o fator jacobiano, que é a derivada parcial de xy em relação à derivada parcial de uv, que é igual ao determinante dado pela derivada parcial de x em relação a u, derivada parcial de x em relação a v, derivada parcial de y em relação a u, derivada parcial de y em relação a v. Calculando esse determinante, vamos ter o fator jacobiano. Então, x derivando em relação a u, derivada de x em relação a u, esse termo dá zero, esse termo dá menos meio. Derivada de x em relação a v, derivada de v sobre 2 dá meio, derivada de u sobre 2 dá zero, então fica mais meio. Derivada de y em relação a u, derivada de u sobre 2 dá meio, derivada de v sobre 2 dá zero, então fica mais meio. Derivada de y em relação a v, derivada de u sobre 2 dá zero, derivada de v sobre 2 dá meio. Então, vamos ter aí que o determinante vai ser mais menos meio vezes meio, fica menos aí 1/4, e menos vezes meio, menos meio, vezes meio, menos 1/4. Menos 1/4 com menos 1/4 fica menos meio, tá? Então, aqui é o módulo
fator jacobiano deu menos meio, o módulo dele dá mais meio. Então, a gente pode determinar, né? Aí, escrever os limites que a gente tem aqui. A gente vai fazer a integração primeiro em relação a u, tá? Então, a gente tem aí o variando dessa função, tá? Que vai ser menos v até essa função aqui, que vai ser u igual a v, tá? Depois vamos aí integrar em relação a v, que vai variar do limite constante de 1 até 2. Então, a gente vai escrever integral, o limite aqui de v, 1 até 2, integral de menos v até v, da função cosseno de u dividido por v, tá? Que é a função f em função de u e v, vezes o módulo do fator jacobiano, que é meio, vezes o diferencial du dv. Nesse caso, primeiro eu estou integrando em relação a u mesmo, então du, e depois o diferencial dv. Então, agora eu posso fazer a integração. A gente integra aí primeiro em relação a u. Então, a gente vai ter integral de 1 a 2. Esse meio é constante, posso escrever fora da integral. Aí eu vou ter integrando a função cosseno em relação a u. Como aqui é uma função do primeiro grau, a gente tem que a integral do cosseno é a própria função seno de tudo que está lá dentro, u sobre v, dividido pelo valor que acompanha a variável, ou seja, seria 1 sobre v. Então, dividido por 1 sobre v. Isso está variando dos limites de menos v até v, aí integral depois em dv. Então, a gente tem meio que multiplica a integral de 1 até 2. Esse 1 sobre v vai lá em cima multiplicando v, né, que inverte a fração, então fica v. Substituindo os limites de integração, a gente vai ter o seno de onde era o u, substitui por v, então fica v dividido por v, menos o seno do limite inferior, que é menos v, então fica menos v sobre v. Tudo isso daí, vou fazer integral em dv. Então, a gente vai ficar aí com v corta com v, então fica 1, v corta com v, ali fica menos 1. Né? Aí a gente tem a condição que o seno de menos 1 alfa é igual a menos seno alfa. Então, esse termo com esse termo, esse menos pode sair, a gente pode somar esses dois termos, escrever duas vezes o seno de 1, que é uma constante, aí vai ficar ali sobre 2, vezes a integral de 1 até 2, aqui dentro sobrou o v, integral em dv. 2 corta com 2, então a gente vai ter seno de 1, que é uma constante, a integral de v fica v ao quadrado sobre 2, que varia de 1 até 2. Substituindo os limites de integração, fica seno de 1 vezes limite superior, 2 quadrado, menos limite inferior, 1 quadrado, tudo dividido por 2. Aí fica 4 menos 1, que dá 3. Então, vamos ter 3 que multiplica o seno de 1 dividido por 2. Esse é o valor da integral dupla na região trapezoidal. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!